Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai colocar o dedo na ferida sobre os finalmente desta campanha entre o PT e o PSL. Nós vamos falar sobre a guerra híbrida da campanha bolsonarista e petista. E vou tentar descrever um pouco o que é essa guerra híbrida, não é? Antes disso, vamos fazer uma introdução aqui. Restam poucos dias para finalizar essa eleição ilegal de 2018. Os dois partidos finalistas, que são o PT e o PSL, até agora não apresentaram nenhum programa de governo para o Brasil. Quando eu digo nenhum programa de governo, é nenhum programa de governo mesmo. Não estou falando de palavras soltas ao vento, nem tampouco de PowerPoint apresentado debaixo de beirada de ponte, como foi o caso da proposta tida como do PSL. Nem o PT apresentou programa de governo. O que tem lá é uma sequência de pautas, que é uma repetição do que o PT vinha fazendo, mas em nenhum dos dois casos nós temos a forma de operacionalizar o país. E mais do que isso, nós não temos em nenhuma das duas propostas, como não existe nenhuma proposta, nós só vemos medidas de maquiagem. Nenhuma delas fala em aprimoramento das instituições. O problema do Brasil não é a corrupção, tá? A corrupção é um grave problema, evidentemente. Mas o problema do Brasil são as instituições brasileiras, né? Muito bem. Dentro do mercado de verdade, e não do mundo virtual, ninguém sabe quais são as duas propostas de governo dos dois candidatos. Portanto, nesse aspecto, a fraude e o desrespeito foi contra o Brasil, foi em todos os níveis. O povo vai votar, não sabe em quem vai votar e não sabe no que vai votar, não é? No entanto, o povo, nessa eleição, o povo vai votar contra ou a favor do PT. Este é o dado de realidade, não é? O Jair Bolsonaro está levando uma eleição que não é a seu favor, é contra o PT. E essa é uma retórica barata que ele soube muito bem capitalizar em cima, dado que, ao longo dos seus quase 30 anos de trajetória parlamentar, ele votou quase sempre com a base aliada do PT, né? Muito bem. O cenário que nós temos de hoje é de guerra na política, e nada indica que vai apaziguar. É preciso entender que, conceitualmente, política não é guerra. Aliás, política não é guerra em lugar nenhum do mundo, né? Mas no Brasil, ela tornou-se guerra. Especificamente falando, quem transformou a política em guerra aqui no Brasil não foi o PT, foi o senhor José Dirceu, que criou a polarização nós-eles. Muito bem, o PSL adotou exatamente a mesma estratégia do José Dirceu, tá? Dessa polarização nós-eles. Isso efetivamente é uma tragédia absoluta e não indica nem um pouco um cenário tranquilo. Muito bem, é preciso entender o seguinte: quem escolhe o vencedor, independentemente de quem vencer, escolhe também a oposição. Modificações vão vir por aí. Existe a chamada cláusula de barreira. Essa cláusula de barreira vai alterar completamente o organograma de superfície dos partidos, e isso vai ser mais um golpe dado em cima da população brasileira, né? A quantidade de políticos que têm se declarado isentos é absolutamente inusitada, porque eles sabem do desenho previsto e já estão se preparando para isso. Acontece que no Brasil, desde a época dos militares, tem um esquema suprapartidário chamado Centrão. Ninguém presta atenção ao Centrão. O Centrão é exatamente aquela grande aglomeração que deu apoio ao Geraldo Alckmin na candidatura dele, e que o Jair Bolsonaro já tinha admitido em junho ou julho, se não me falha a memória, e eu tinha feito um post sobre isso, que o Centrão estava grande parte com ele, não é? Muito bem, ninguém governa no Brasil sem o Centrão, mas isso é desde a época dos militares. Então existe esse esquema, é um esquema suprapartidário, tá? É esse esquema, que é o Centrão, que mantém o curso do navio, a proa do navio, no rumo que todo mundo acha que está evitando. O Brasil está caminhando para a Pátria Grande, não é para o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma pequena parcela do projeto, que, inclusivamente, se for descartado, não altera em absolutamente nada sobre a Pátria Grande. Eu já fiz programas sobre isso. O Centrão está aí exatamente para garantir que o projeto criminoso, mafioso brasileiro continuará incólume, e com ele a indicação de que o navio seguirá o seu rumo com algumas maquiagens de superfície, né? Agora, o que está acontecendo?
As pessoas estão com a falsa impressão de que o Congresso Nacional renovou. O Congresso Nacional renova, sem que a população saiba, a cada eleição por volta de 40% a 50% dos seus quadros. A questão é, como é que o Congresso Nacional renova e o rumo continua sendo o mesmo? É o centrão. Então existe um esquema por trás da estrutura partidária. O fato de grandes caciques não terem sido reeleitos não faz a menor importância. E com o tempo vocês verão que não fará mesmo. Muito bem, aqui eu quero trazer algumas considerações que são muito importantes de nós recordarmos e sobre as quais eu já fiz também programa de rádio e sobre as quais eu venho falando há muitos anos. Muito bem. Todo mundo debita as desgraças atuais do Brasil ao PT. Não é? O PT tem sua culpa, evidentemente, e não é pequena. Mas o descalabro que virou o Brasil e o governo do PT, o PT não agiu sozinho. Certo? Esse é um ponto fundamental. Todos os indivíduos estavam lá ovacionando Lula e o PT. Todos os partidos, toda a imprensa, todos os empresários. O esquema foi adotado por todo mundo igualmente. Muito bem, mas o PT foi culpabilizado de todas as mazelas. Vamos aqui lembrar uma curiosidade. Agora, o PT está sendo culpabilizado e todos estão sendo poupados. Mas vamos ver aqui o seguinte, história. O PT e o Lula foram criados, são obra da Igreja Católica e dos militares. Em sendo assim, a desgraça atual do Brasil, que é debitada exclusivamente ao PT, deve ser debitada igualmente aos seus progenitores, não? A Igreja e os militares, certo? A Igreja na facção da Teologia da Libertação e uma facção dos militares conduzido pelo senhor Golbery do Couto Silva, certo? Certo, é óbvio que é certo. Ora, veja bem, se os militares estão na chamada redemocratização, entregando de fato o poder para os civis em 1985, por que razão Golbery do Couto Silva, porque uma parcela dos militares cria um partido de esquerda e cria um líder, Lula, de esquerda essa revolucionária, para servir como contrapeso político de esquerda controlada pelos militares a uma direita que não existia, dado que os próprios militares se encarregaram de dar cabo em Carlos Lacerda? Não é? Então a chamada teoria da panela de pressão do Golbery do Couto Silva funciona contra quem mesmo? Ou funciona a favor de quem? Como é possível, portanto, pensar, veja, os militares estão entregando o poder. Entretanto, eles estão financiando, não com dinheiro, mas financiando, um partido e uma liderança de esquerda revolucionária que vai ser colocado dentro da política para servir como contrapeso controlado pelos militares a uma direita. Qual é a direita? Fernando Henrique Cardoso? Ulisses Guimarães? Qual é a direita? Não existe direita no Brasil? Então, esse é um ponto a considerar. Dizem que o Brasil está quebrado e que quem quebrou o Brasil foi o PT. Ora, Nelson Jobim, na altura da Constituição de 88, era do PMDB, ele é o autor de cláusulas, inseriu cláusulas na Constituição de 88 que tinham a finalidade de levar o Brasil a um colapso institucional e financeiro. Tá? Então veja, essas cláusulas de fato levaram o Brasil a um colapso institucional e financeiro. Na altura, o José Sarney havia alertado isso e Ulisses Guimarães, o comunista Ulisses Guimarães, fez calar a boca do José Sarney, que era o presidente. Nelson Jobim é sócio do BTG Pactual do Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Jair Bolsonaro. E é uma das lideranças mais cotadas para trazer à lume uma nova Constituição no Brasil, exatamente porque o país está quebrado e porque as instituições não estão funcionando. Uma perguntinha. Por que razão, novamente, no início da redemocratização, quando o país estava voltando para as mãos dos civis, um civil insere cláusulas para quebrar o país? Financeiramente, economicamente e institucionalmente. Então veja, o Lula roubou? Óbvio, o PT criou um esquema de corrupção endêmica e sistêmica. Agora, foi o PT que inseriu as cláusulas para levar o país a quebrar? Claro que não. Não é? Ninguém se pergunta por isso, e o PT está levando toda a culpa. Ora, se Nelson Jobim, deputado na altura da Constituição, inseriu na calada da noite, ilegalmente, cláusulas nessa Constituição,
que forçosamente levariam o Brasil a uma crise institucional e financeira, a pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: o processo da redemocratização está no início. Nelson Jobim era do PMDB, não é? Ele inseriu essas cláusulas a mando de quem? Qual é o poder que está por trás dele? Isso beneficiaria quem? Porque o Brasil, tempos depois, seria quebrado. Claro que seria quebrado. Uma vez que o Brasil quebra, aí pode vir a ideia do Estado mínimo do senhor Paulo Guedes, não é? E terminar de entregar o Brasil para quem quiser. Não é interessante que depois da redemocratização também aconteceu um outro fator? As Forças Armadas tenham investido pesadamente na sua imagem como a instituição, um dos poderes da República, o poder mais sólido, mais respeitável, mais ético, a única que representa os valores do povo brasileiro? Enquanto as instituições civis foram aparelhadas, foram sendo minuciosamente tomadas por uma quadrilha, muito antes do PT, que, entre outras coisas, inseriu cláusulas para destruir as instituições civis que salvaguardariam a República. Hoje, a situação que nós temos é ninguém mais acredita nos civis, não é? Mas todo mundo está acreditando nos militares. Não é curioso isto? Então, surgiu do nada um símbolo messiânico militar, um candidato a presidente da República, e com ele volta, triunfante, uma junta militar maçônica disputando uma eleição ilegal, dizendo que eles são a antítese do PT, que é uma cria militar e é uma cria da igreja. A história do Brasil é uma história de fraude completa. Eu não estou falando de política, eu estou falando de história. Tá? Muito bem. O Brasil está diante de duas candidaturas messiânicas. Eu venho falando muito sobre isso. O PT e o PSL. Ambas são promotoras da política como guerra. E política não é guerra. O messianismo do PT já provou a que veio e nós já sentimos o resultado de um partido político messiânico. Muito bem, nós estamos substituindo o Brasil. Nós não, porque eu não vou votar em nenhum dos dois. O Brasil está substituindo um messianismo político por outro messianismo político. O messianismo político do PSL, se vingar, o tempo vai mostrar que veio. E mesmo se Jair Bolsonaro não vencer as eleições, não é, por fraudes, evidentemente, mas a fraude existe contra ele, a favor dele, com ele, tanto faz, não é? Independentemente, qualquer um dos dois que ganhar, a candidatura é messiânica, a propositura é messiânica. E aqui reside toda a tragédia. É a tragédia do messianismo. Com relação ao messianismo, eu fiz um hangout essa semana com o Márcio do canal Além da Nuvem, caso vocês tenham interesse, um hangout de quase 2 horas, onde eu expliquei a origem do messianismo no que diz respeito a Portugal, não é? E as reflexões que isso possa ter com o Brasil. Muito bem, então o messianismo do PT já provou que veio. O do PSL vai provar com o tempo. Os governos messiânicos do PT, quando o PT foi lançado, ele foi lançado exatamente com a mesma configuração que está sendo lançada agora do PSL. Exatamente. Só mudava o alvo, tá? Mas a estrutura é absolutamente idêntica. Os governos messiânicos do PT sempre contaram com uma aceitação imberbe e sem oposição de quem quer que seja, inclusive de Jair Bolsonaro. O personagem Lula foi ovacionado no mundo inteiro como um grandíssimo ser humano, né? Por onde esse homem passava, estendia esse tapete vermelho para ele, né? Ele tinha uma militância histérica que refutava e perseguia quem fazia oposição. Fazer oposição é um direito democrático, legítimo, diga-se de passagem, tá? E toda política séria e democrática tem oposição. Tá certo? O que não é correto é haver um partido que se estruture de modo hegemônico. O PT fez isso e o PSL está tentando fazer isso. Ora, o tempo todo, o tempo mostrou, desculpe, que o PT, o que era o PT, e o estrago que um partido de cariz messiânico e uma mentalidade e uma militância de mentalidade psicopática podem causar no país. A candidatura de Bolsonaro é igualmente messiânica. Sua militância é orientada por um filósofo ex-comunista, mas que, no entanto, é um ideólogo marxista, mas que, no entanto, usa exatamente as mesmas práticas da esquerda, com um agravante, negando que o faça. Então, esta direita tacanha que surgiu
essa militância ferrenha, né, que surgiu favorável ao Bolsonaro, ela tem exatamente o mesmo comportamento do PT, o mesmo comportamento da esquerda, exatamente o mesmo. Augusto de Franco está correto, né? Tem 5 tipos de eleitores do Jair Bolsonaro. Um desses tipos é esta militância cega, né? Bem, há vários, o próprio Jair Bolsonaro, vários candidatos eleitos pelo partido dele e a militância dele estão ameaçando publicamente, com vídeos, com posts, ameaçando literalmente as pessoas que lhe fazem oposição, jurando essas pessoas de matar, de perseguir e de exilar. Olha, gente, se o Brasil está achando que isso é normal, né, e que isto valida-se porque ninguém quer o PT no poder, uma coisa é você estar dentro do jogo político e mudar o rumo. Outra coisa é a coisa descambar para um processo de perseguição, de exílio e de matança pública, com o fito de criar uma hegemonia cultural, porque ninguém mais pode fazer oposição ao candidato da direita. Se as pessoas estão achando que isso é normal, é porque o Brasil perdeu-se completamente. Política, conceitualmente, não é guerra. Aliás, política não é guerra em nenhum lugar do mundo. Somente a esquerda tratou a política como guerra. E todos os governos de esquerda estão aí para comprovar a tragédia que isso se transforma. Muito bem, dito isto, agora eu vou entrar aqui num ponto fundamental, que é o seguinte: há 2 aspectos teórico-técnicos, simbólico e estratégico, que estão presentes na campanha bolsonarista e no fenômeno social do bolsonarismo. Mesmo que o Jair Bolsonaro perca a eleição, por exemplo, o fenômeno social do bolsonarismo continuará. Tá? Então existe um fenômeno social e não se está falando nisto. Então há 2 aspectos na campanha bolsonarista e no fenômeno social do bolsonarismo, cujos estudos são fundamentais para se perceber parte do quadro histórico gravíssimo do Brasil atual, que é o messianismo político e a guerra híbrida. Sai um artigo de Guilherme Seto, chamado Comunicação de Bolsonaro usa tática militar de ponta, que foi publicado na Folha de São Paulo e que traz alguns dados de pesquisa do antropólogo Piero Leiner, professor da Universidade Federal de São Carlos, que estuda instituições militares há 30 anos. Um dos poucos pesquisadores que estuda instituições militares. Por quê? No Brasil não tem pesquisadores que estudam as instituições militares. Sabe por quê? Entre outras coisas, os militares não permitem que os civis entrem nos seus arquivos para estudar os seus arquivos. Bem ao contrário de todas as instituições militares do mundo inteiro. Tá certo? Muito bem. Afirma Leiner o seguinte, abre aspas, que a comunicação de Bolsonaro tem se valido de métodos e procedimentos bastante avançados de estratégias militares, manejados de maneira muito inteligente, muito precisa e muito pensada. Essa campanha do Bolsonaro não é propriamente uma campanha que tem uma propaganda política, não é isso não. Ela é muito mais do que isso. Ela é uma estratégia de criptografia e de controle de categorias através de um conjunto de informações dissonantes. O Leiner explica isso muitíssimo bem. E isso é parte do que tem sido chamado de guerra híbrida. Guerra híbrida é um conjunto de ataques informacionais que usa instrumentos não convencionais, como por exemplo as redes sociais, para fabricar operações psicológicas com grande poder ofensivo, que são capazes de dobrar a partir de baixo uma assimetria existente em relação ao poder constituído. Tá? A esquerda usa muito isso, e isso é uma tática militar. Muito bem, há diversos recursos de guerra híbrida utilizados nesta campanha. Vou citar alguns. Recursos de guerra híbrida e recursos de messianismo político. A disseminação, sim, de fake news contra oponentes políticos. Não só a disseminação de fake news. Está existindo o assassinato de reputação de jornalistas, de intelectuais e de grupos de militância civil, estando eles dentro da política ou não. É isso que é preciso entender. Há uma perseguição geral. E aqui entra o ideólogo, o guru da direita,
que está conduzindo este assassinato de reputação de todo mundo. E esse guru e essa direita, que é um dos 5 tipos de eleitores de Jair Bolsonaro, muito bem, essa gente é uma gente que já afirma categoricamente, isso é publicitado, que eles pretendem conquistar o poder, né? Pretendem alçar-se como uma hegemonia intelectual, portanto, eles são a elite, a nova elite intelectual do Brasil, e eles pretendem também ser a nova elite política do Brasil. Não há diferença nenhuma da estratégia da esquerda. É a esquerda repetida, carimbada como direita. Muito bem, então nós temos fake news, sim, contra oponentes políticos e não só. Assassinato de reputação, as inúmeras contradições entre o candidato Bolsonaro, o seu vice, e o seu futuro ministro da Fazenda, né, que todo mundo pensa que são contradições, aquilo não são contradições, né, meramente simples. As fabricações das chamadas operações psicológicas, a disseminação de uma ideologia fabricada de direita, diz que o Brasil tem direita, não tem direita nenhuma, existe um ambiente de dissonância cognitiva, foi criado o emblema do carisma messiânico, foi feito a operação psicológica da identificação popular com o símbolo do Messias, transformando o povo em emblema, não é? Simbólico. Você tem um comportamento de emblema que foi assumido pela população, você tem a transferência de poder das instituições para o Messias, para o povo, do povo e das instituições para o Messias e para o seu grupo. Portanto, há inúmeras outras características. O que resulta tudo isso? Existe um claro deslocamento de poder, carregado de uma fortíssima carga simbólica. Aquilo que todo mundo acha que é um amadorismo de comunicação do candidato, isso está longe de ser ingênuo. Não é um amadorismo, né? É uma guerra híbrida, conjugado com altíssimas doses de campanha de messianismo político. Qualquer antropólogo, qualquer historiador sério, qualquer filósofo sério constataria este quadro, tá? Porque fora do Brasil, isso é um aspecto absolutamente estudado. Porque o mundo já sofreu muito exatamente com esses tipos de guerras híbridas e de ideologias, sobretudo as ideologias de esquerda. Nazismo, fascismo, comunismo, todos eles são absolutamente fundados em cima dessas duas estruturas e não só. Então qualquer antropólogo, historiador e filósofo sério constatariam esse quadro. No entanto, paira no ambiente brasileiro um silêncio avassalador. Raros indivíduos, raros mesmos, têm metido a mão nessa cumbuca. E dentre esses, evidentemente, ninguém da suposta auto-intitulada direita o fará por razões óbvias, porque vai ficar evidente que essa direita cristã usa das mesmas táticas e dos mesmos métodos da esquerda, com um agravante, repito, negando que faça uso delas. Ou pior, alegando que precisa fazer uso delas porque está lutando numa guerra assimétrica. Mentira pura. Há formas de derrotar politicamente um adversário. E uma dessas formas não é transformando a política em guerra. Entenda você o seguinte: a política transformada em guerra é exatamente a linha mestra que norteia todos os governos de esquerda no mundo inteiro, desde que a esquerda foi lançada. O Brasil já teve de lidar por longos anos com a esquerda transformando a política em guerra. Agora, essa direita que não existe e que nunca existiu e que surgiu do dia para a noite, também entrou no mesmo caminho, segue o mesmo caminho, dizendo que é diferente. Esse ambiente de guerra que está produzindo um ódio inimaginável dentro da população, que está produzindo uma sede de vingança na população, que está ampliando o grande fator de desequilíbrio psicológico que já existia dentro do Brasil. Esse ambiente está longe de favorecer ao país, mas esse ambiente favorece muitíssimo bem as oligarquias mafiosas que dirigem o Brasil por trás das estruturas políticas. Para finalizar, está implantado um cenário de guerra fria dentro do Brasil, que vai sobreviver às eleições, independentemente de quem ganhar.
por muitos anos. Os responsáveis por essa Guerra Fria são o PT. O autor desta Guerra Fria dentro do PT é o senhor José Dirceu. E o PSL é o outro responsável. Então nós temos, dentro do PSL, os responsáveis. E fora do PSL, o guru ideólogo da direita. Essas duas candidaturas irresponsáveis, messiânicas, são as responsáveis por instaurar no país e fomentar no país uma Guerra Fria. Essa Guerra Fria, repito, vai ultrapassar o cenário das eleições. As pessoas, de certa forma, que estão vendo esse cenário, estão muito preocupadas com o cenário, não é? Porque ele de fato é preocupante. Muito bem. O Brasil está sendo vergonhosa e criminosamente enganado. Diante do cenário de guerra que se instaurou dentro da política, será preciso criar um movimento de resistência a esses dois lados que transformaram a política e a cultura do país em guerra, com vistas à tomada do poder. Entre o Messias da esquerda e entre o Messias da direita está o cadáver do Brasil. Para finalizar, ninguém é obrigado a escolher como opção de voto entre Hitler e Stalin. Ninguém é obrigado a escolher como opção de voto entre um tipo de tirania de esquerda e a tirania da direita. Ninguém é obrigado a escolher entre o mal menor, porque o mal é o mal, e não há mal menor nenhum aqui. Existe uma enganação absoluta, há um cenário de fraude brutal que está sendo implementado dentro do Brasil. Muito bem, quando nós estamos diante do mal, é absolutamente legítimo e democrático resistir ao mal. Porque para combater o mal, nós não precisamos nos transformar no mal para combater o mal, né? Ou o bem existe e a ética, ou então existe o mal. Concerne a cada um fazer a opção segura para o caminho que quer. O caminho do bem e da ética, ou o caminho do mal que se assume como bem para combater o mal. Essa é uma proposta e uma opção de vida que cada um tem que tomar. Muito bem. Aqueles indivíduos que não querem votar, entendam que a democracia não tem só dois lados. A democracia tem três lados. O terceiro lado da democracia, eu já falei isso em outro conselheiro Cássio, chama-se resistência. Quando nós estamos diante de duas coisas absolutamente insustentáveis, nós não somos obrigados a optar por nenhuma delas. Resistir é um direito democrático. Não votar, votar em branco, votar nulo, seja lá o que for, né? Qualquer forma de resistência é democraticamente válida. E entenda o seguinte, independentemente de quem ganhar, repito, o cenário de guerra está criado. Então nós não vamos ter que resistir somente a esta eleição. Nós teremos que resistir ao que vai vir por aí, ao que já foi implementado pelo PT, foi implementado pelo PSL e que vai conduzir o Brasil por muitos anos. Até o próximo, conselheiro Cássio.